Fala pessoal, bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas. Muito prazer tê-los aqui, começando a nossa transmissão ao vivo aqui, nossa primeira live de uma sequência de lives aí falando sobre estratégia ágil, cultura ágil. Muito feliz compartilhando esse momento aqui com vocês, sempre às terças-feiras, a partir das 7 da manhã. A gente vai estar batendo esse papo aqui de dicas práticas mesmo de como a gente fazer a implementação de métodos ágeis, cultura ágil dentro do nosso negócio. O nosso objetivo aqui hoje, o objetivo do nosso bate-papo é a gente trazer um estudo de caso, na verdade dois estudos de casos práticos de empresas e organizações que conseguiram fazer a implementação da estratégia ágil dentro do seu negócio com sucesso, né? A gente vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, que a gente não tem nenhum grande segredo, né? Na verdade, por mais que eu não goste de trabalhar passo a passo, receita de bolo, a cultura ágil, na verdade, que a gente tanto fala, é um aspecto cultural dentro das organizações que a gente precisa trabalhar, e aí sim a gente trabalhando esse lado mais lógico, racional, posteriormente. Hoje estou aqui com o Joaquim Teles, vou convidar o Joaquim aqui, que o Joaquim vai participar comigo, a gente bater nesse papo sobre dois estudos de caso. Eu vou trazer um caso que eu tive uma experiência real fazendo a implementação dessa filosofia de cultura ágil, estratégia ágil, e o Joaquim vai trazer um caso real dele também aí de uma empresa que ele fez a implementação dos Roshin Canes, uma ferramenta de estratégia ágil também, de planejamento estratégico. Galera chegando, sejam bem-vindos aí, pessoal. Bom dia, Joaquim, tudo bem, meu Olá, bom amigo? dia, meu amigo. Bom dia, pessoal. Grande abraço. Seja bem-vindo aí, Joaquim. Maravilha. Pessoal, só para a gente contextualizar esse nosso bate-papo aqui, no último dia 30, eu e o Joaquim fizemos uma masterclass, né, Joaquim? Foi um sucesso aí para a gente, porque Muito além boa. do nosso bate-papo aí de quase 2 horas e meia, né, que a gente ficou aí online, explicando o processo, ferramentas, a gente abriu planilhas, abriu ferramentas mesmo de implementação da estratégia ágil. A gente teve uma interação muito rica da galera depois, pedindo dicas, ferramentas, né, mandando dúvidas aí práticas, e a gente tendo essa sensação de que a galera de fato estava conseguindo aplicar isso, né? E por isso a gente resolveu fazer essa live aqui, essa sequência daquela masterclass. Para quem não viu a masterclass, ela está disponível lá no nosso canal, no meu canal, no canal do Joaquim também. O link está no nosso perfil aí. E só que hoje a gente não trazer essa parte conceitual, técnica, né, das duas ferramentas, mas sim a gente trazer essa aplicação prática de como que essas duas empresas fizeram a implementação no dia a dia mesmo, na sua rotina, né? Então, hoje, essa é a nossa proposta. Vou apresentar minha empresa, Joaquim, que eu vou fazer o estudo de caso, depois se você quiser falar na sequência, aí a gente Pronto, começa tranquilo. esse bate-bola aqui. Eu Maravilha. escolhi uma empresa aqui de tecnologia da informação, o setor dela, né? Escolhi uma empresa média, 25 colaboradores. É uma empresa que eu fiz a implementação lá em 2018, né, do processo de estratégia ágil, usando principalmente os OKRs, mas muito dessa filosofia aqui que a gente conversa, né? Uma empresa que estava crescendo, né? Na verdade, que cresceu muito desde então, e que tinha como produto principal um sistema de relacionamento com o cliente, um CRM que pegava grande parte do funil de vendas e de conversão. E eles sempre utilizaram métodos ágeis, métodos tradicionais de planejamento estratégico, né? Utilizavam principalmente o BSC para definição das metas estratégicas, mas viam, né, até certo ponto, uma morosidade e estavam virando assim a ótica para esses métodos ágeis. Então, isso fez gerar esse start de implementação dos OKRs, e aí eu vou falar passo a passo aqui como foi mais ou menos 3 meses aí que a gente trabalhou junto esse processo de implementação dentro dessa empresa. Beleza, Joaquim? Bacana. O caso que eu vou estar apresentando aqui é de uma clínica, também em média, são 25 colaboradores. A clínica a gente
o projeto nosso de consultoria foi fazer um trabalho ponta a ponta, né? Desde a sua concepção estratégica até o seu gerenciamento diário, que é a operacionalização da estratégia, né? Então, fizemos também em 3 meses. Quando você tem a empresa estruturada, né, 100% estruturada, você consegue fazer em um mês. Do OKRs também. Né? Mas como Uhum. nesse caso a gente pegou a empresa verde, faltando muita coisa, né? Inclusive alguns dados para que a gente pudesse mensurar e para que a gente pudesse ter como referência, a gente acabou se estendendo aí para esses 3 meses, mas esse ano, quando nós fomos fazer a revisão, né, nós fizemos a revisão em um mês somente, né, que geralmente não sei como é que é no OKR, Guilherme, mas assim, nos Rocha Canris, geralmente a gente faz as revisões em um mês mesmo, né? A Isso, parte legal. que eu acredito que seja igual, né? Uhum. A boa prática de mercado, né? Exatamente. Mas esse início demorou exatamente esses 3 meses aí. Então, é uma clínica, essa clínica estava em expansão, é uma clínica de exames e consultas, especializado em mulher, né? Uhum. Consultas ginecológicas e exames também vinculados à mulher, né? Tinha outros tipos de exames, outros tipos de consulta, também para poder dar uma amplitude no portfólio da empresa, mas o foco era esse aí. Legal, perfeito, show de bola. Bom, vamos lá então apresentar como que foi essa implementação, né? Posso começar aqui, Joaquim? Pode começar, Aí a Guilherme. gente vai, beleza, vamos lá. Aí você vai me complementando aí, fazendo esse link com os Roxin Canes também, tá? Bom, primeiro de tudo, quando eu cheguei lá, na empresa tinha 25 colaboradores e estava divididas em 5 áreas principais, né? Área de desenvolvimento, suporte, uma área administrativa financeira, uma área de gestão de pessoas, que tinham só 2 pessoas que trabalhavam nessa área, e uma área comercial e marketing que eles deixavam juntos, né? Então, o que a gente definiu, né, como escopo de trabalho, né, que aí, depois eu vou falar daqui a pouco disso, a gente definiu trabalhar um primeiro ciclo, já que eles estavam nesse momento de adaptação estratégica, a gente trabalhar primeiro, né, só a nível estratégico, a gente definiu os OKRs estratégicos, e os OKRs a nível de áreas, né? Então, como se fossem os departamentais, assim, os táticos, né? A gente definiu, dentro de um primeiro momento, a gente não vir para os OKRs individuais, que é uma boa prática de mercado que a gente tem, que lá, quando eu for falar da cadência, eu vou explicar um pouquinho melhor como que foi esse ciclo de definição. Mas a gente falou isso lá na Masterclass, né, Joaquim? E esse é o Isso. primeiro passo que eu coloco na definição dos OKRs ou da construção da estratégia ágil em qualquer empresa, uma coisa que eu não canso de falar é que cultura vem antes da estratégia, né? A gente vê de forma muito comum assim, as empresas, vamos fazer planejamento estratégico, né? Vai, enche a parede de meta, números, métricas, né? Mas isso se conecta com o quê? Né? Qual que é a essência? Qual que é a visão ali? Para onde que a gente está caminhando? Eu falo que a parte mais fácil, né, é a gente definir os indicadores e métricas, como mensurar isso, né? Mas se a gente não sabe para onde está indo, né, muito dificilmente eu vou conseguir mensurar de forma efetiva aqueles resultados esperados para minha empresa. As pessoas precisam se engajar e seguir essa linha que está sendo construída, porque senão não roda, né? A estratégia Exatamente, corre no Gemba, né? Na operação, né? Então, se você não tiver exatamente. isso muito bem fomentado, a estratégia ela não vai ocorrer, porque não vai se operacionalizá-la, né? Uhum, perfeito. O primeiro passo que eu sempre trabalho é comece com um propósito relevante. Esse aí é o primeiro passo que eu dou e que a gente deu dentro dessa empresa, né? Que é justamente a gente criar essa essência, né? Eu falo muito de motivação 3.0, né? Que é quando conecta o propósito da sua equipe, do seu time, das pessoas com o propósito da empresa, né? Motivação 3.0 é aquele sentimento, cara, que legal que eu tô aqui, né? Que legal fazer parte disso aqui. E aí, na estratégia ágil, quando a gente começa com esse senso de propósito, né, antes de definir metas, métricas, a gente está dando significado e está dando o direcionamento rumo, né? Nessa empresa especificamente, como tinha 25 colaboradores, a gente conseguiu fazer isso com todas as pessoas juntas, nesse processo de definição do propósito, né? Então, eu utilizei algumas ferramentas específicas simples, mas basicamente para discutir vocação, para discutir legado, tentar chegar na essência mesmo, né,
construção do significado dessa empresa de tecnologia da informação. E aí a gente juntou a galera em grupos de 5, 6 pessoas, né? A gente fez mesas redondas, cada uma ali demorou 2, 3 horas de debate, discussão sobre o propósito. É um trabalho que, apesar da empresa ter 7 anos, 8 anos na época, nunca tinha sido feito esse trabalho de reflexão sobre o propósito. Então a gente juntou a galera em grupos quase grupos de foco, assim, para a gente discutir essência e discutir propósito. Depois juntamos todo mundo numa sala de novo, e foi um trabalho de mais de 4 horas, as 25 pessoas juntas. A gente fez uma nuvem de palavras-chave que tinha surgido dentro dessas mesas de discussão e chegamos num propósito beta, né? Um propósito para ser incubado. Então, a primeira fase foi a gente trabalhar esse significado. Essa é uma dica que eu dou para todas as empresas aí como pontapé no inicial, porque muda o jogo depois, né? Muita gente fala, mas eu vou discutir isso, vamos definir estratégia, vamos discutir metas, né? Mas o próximo passo que eu vou falar, ele é muito ligado com essa essência, né? Isso tem uma contribuição cultural para a empresa que não tem precedente, assim. Quem faz um trabalho desse tipo, depois consegue uma conexão e um engajamento da sua equipe de forma muito mais efetiva, né, Joaquim? Sim. Não sei se você tem alguma experiência nesse sentido. Sim, com certeza. A gente fez, nessa empresa também, na clínica, a gente fez algo semelhante, né? A gente fez essa reunião. A gente utilizou o Business Model Canvas para poder reunir todos ao redor de uma mesa, né? E debater o que é que a clínica entregava, para quem entregava, como é que ela entregava, né? Quais as atividades que poderiam ser executadas para poder entregar de forma mais eficiente, com mais qualidade, esse propósito, né? Que é a linha central do Canvas, né? É o propósito, né? Você não entrega treinamento, você não entrega consulta, não entrega exame, né? Você entrega uma qualidade de vida, você entrega engajamento. Então, a gente partiu dessa linha central exatamente com a participação de todos. A gente omitiu nesse primeiro momento a parte de custo, de receita, né? Que tem lá no Canvas, né? Porque isso não era o momento, né? E ajudou a criar que a gente chama dos direcionadores estratégicos, né? Legal, perfeito, muito bom. E uma dica legal é nunca fazer esse processo top-down, assim, né, Joaquim? Eu acho que, além do propósito, ele está muito ligado com a essência, com o ethos, né, que a gente fala, que é a fagulha inicial, assim, a faísca de surgimento do negócio. Isso, geralmente, está ainda com os fundadores, né, está lá na história da empresa, a gente consegue identificar isso. Mas apesar disso, né, o processo ele nunca pode ser impositivo, assim, nunca pode ser, galera, esse aqui é o nosso propósito, vamos lá, né? Mas o quanto mais colaborativo a gente conseguir fazer e conseguir envolver as pessoas nessa construção é de uma riqueza ímpar, assim, né? A gente consegue de fato ganhar envolvimento e as pessoas se sentem parte daquela estratégia que se torna relevante, né? Então, o primeiro passo que eu dei junto com essa empresa foi a gente trabalhar esse aspecto cultural, né? Definir propósito, reunir a galera, discutir sobre vocação, legado, sobre a essência de fato, depois juntar todo mundo, as 25 pessoas, e definir esse propósito beta. Segundo passo que eu trabalhei com eles, aí conectado com esse propósito, é o que eu chamo de estrelas guia, né? A gente pode chamar de fator crítico de sucesso, de objetivos estratégicos de médio e longo prazo, o nome que a gente quiser dar, não tem problema. Eu peguei o nome Estrelas do Norte, né, estrelas guia, porque o Spotify usa esse termo lá, né, e ele sempre tem essas estrelas do norte, sempre para 2 anos. Então, acho essa uma boa prática, super legal. O segundo passo que eu dei com eles foi justamente a gente definir essas estrelas guia, essas estrelas do norte, vinculado com o propósito. Por que eu falo que o propósito muda o jogo todo, né? Quando a gente está preocupado só com missão, visão, valores, as coisas elas são muito mais internas, assim, né? Tipo, quero ser a maior empresa do segmento, quero ser a melhor empresa de prestação de serviços do Brasil. Isso é muito nosso, né? Isso é da porta para dentro. Quando a gente pensa no propósito, você está pensando em jogar essa essência para fora, para o mercado, né? Então, essa transformação ela passa a ser externa. Aí, o segundo passo é a gente materializar em termos entregáveis, né, esse propósito do para onde a gente quer ir dentro de 2 anos. Por isso que essa primeira etapa cultural é extremamente importante. Se eu pulo isso, eu vou definir metas frias, né, objetivos frios. Aí eu criei, né,
A gente criou de forma colaborativa também 3 estrelas do norte para 2 anos, que é o que direcionava o esforço deles, né? Então, vou dar um exemplo aqui. O propósito deles era algo mais ou menos no sentido de mudar a forma como as empresas se relacionavam com seus clientes. Não é exatamente essa frase, mas a essência do propósito deles era essa. A gente pegou, a partir desse propósito, e falou, né, o que são os entregáveis, né, o que a gente precisa dar para o mercado, né, qual que é a nossa proposta de valor para o mercado em 2 anos vinculado com esse propósito. Então, um exemplo, né, de uma estrela guia que a gente definiu foi, por exemplo, influenciar X mil vendas, né? Foi uma coisa ali que a gente viu que, vinculado com esse propósito, o sistema que eles tinham precisava influenciar uma quantidade específica de vendas. Na época eram na casa de milhares mesmo, não vou falar o número aqui que eu não lembro também, mas eram X mil vendas influenciadas. Ou seja, a gente saiu do propósito e construiu 3 direcionadores estratégicos, né, que iam de fato trazer o foco estratégico dessa companhia, dessas organizações para dentro do propósito, né? Lá nos Roshinkanes tem algo semelhante, assim, nessa filosofia, né, Joaquim? São Sim, esses sim. entregáveis de médio prazo, assim. A gente pegou lá, estabeleceu os direcionadores estratégicos, né? Antes disso, a gente fez um diagnóstico empresarial Uhum, em 5 pilares, que era o pilar que a própria empresa também já tinha, né? A própria estratégia, finanças, marketing, operação e recursos humanos. A gente uhum, fez esse diagnóstico e, como você comentou aí, que você também fez, né? De fazer com que as pessoas se engajassem naquilo que estava sendo feito, né? A gente engajou, cutucando elas, né? Mostrando esse uhum, diagnóstico, ó, pessoal, olha como nós estamos hoje e olha onde uhum, nós podemos chegar, né? uhum. Implementando algumas técnicas, né? Mudando um pouco o nosso formato de pensamento, a gente pode chegar na Ilha do Tesouro, né? A gente pode chegar Uhum. a esse nível de excelência aqui, porque existem Exato. empresas também que estão nesse nível de excelência, né? Então, isso Perfeito. não é algo, né, que será inédito, né? Mas o inédito Uhum, será o que a empresa irá fazer como proposta de valor para o mercado, né? E aí foi estabelecido os direcionadores estratégicos, a gente começou pela missão e pela visão e pelos valores, né? A uhum, razão de existir da empresa, o porquê a empresa existe, né? O que ela queria transmitir para a sociedade, né? Nesse caso, a uhum. clínica ela queria passar para as mulheres um atendimento personalizado realmente, aquele atendimento que a mulher se sentisse à vontade, se sentisse parte da família, da clínica, né, se sentisse valorizada e, consequentemente, tivesse uma melhor qualidade de vida, né? E aí a Legal. gente Show de bola. definiu a visão. Isso tudo, como você falou, né, não top-down, mas Uhum, de forma uhum, colaborativa. Então, a gente separou equipes de liderança, fez isso com a equipe de uhum, liderança, depois a gente jogou para a equipe operacional. E aí fez o que a gente chama uhum, do cashball, né? Então, a gente uhum, antecipou um pouco o cashball do Roshin Kanri, né? A gente colocou o Legal. cashball para cima um pouco, né? Então, a gente fez essa troca Uhum, de nuances aí, que o pessoal operacional também tinha essa percepção, né? uhum, Do que a empresa tinha, porque as pessoas lá, a mais nova tinha 5 anos de empresa, então já uhum. conhecia muito bem a empresa. Né? E a gente pegou essa Legal. visão organizacional que nós chegamos em um consenso, que a visão, no caso, é uma meta, que você chama aí de Uhum, estrela guias, né? E uhum, a gente pegou essa visão e colocou três não, desculpa, cinco uhum, objetivos macros com relação a essa visão, para serem uhum, os direcionadores, serem essas estrelas guias de uhum. construção das metas anuais, que seria a meta de 2019, foi ano passado Perfeito. esse projeto. Então, foi aumento de receita, fidelização de cliente, melhoria nos processos de aumento de qualidade, desenvolvimento do Uhum, capital humano e fortalecimento da marca. Então, foram 5 pontos uhum, chaves que a gente criou partindo dessa visão. uhum. Legal. Esse processo do catchball, né, que você falou, Joaquim, da gente ter esse bate-bola, né, entre o nível estratégico, né, e o nível mais tático, às vezes até operacional, né, da gente trazer envolvimento. Eu tive uma experiência super legal lá dentro dessa empresa, que nesse processo de definição, né, a diretoria, né, os
fundadores, ali, os proprietários da empresa, nessa reunião de definição do propósito, que estava toda a equipe, todo o time junto, eles falaram, né, assim, com muita essência, né, sobre o significado da empresa, né, para onde eles vinham, o que eles viam, né, para onde que a empresa estava indo, para onde que a empresa estava caminhando. E na sequência a gente já fez essa discussão sobre essas estrelas guias, né? E essa definição das estrelas guias, ela foi extremamente colaborativa, tanto é que uma das estrelas guias, na época eu achei super bacana, porque a diretoria, eles não pensavam isso na época, eles definiram como estrela guia, né? O nome que eles deram, eu lembro até hoje, era falar a segunda língua, né? O que significa falar a segunda língua para eles? Era começar o processo de internacionalização. Isso veio da equipe, assim, porque eles já discutiam, conversavam sobre isso, né? Mas a diretoria, os fundadores, os proprietários achavam que isso iria acontecer lá na frente, né? E quando eles viram essa preocupação da equipe, né, com isso, a gente colocou como uma estrela guia lá. Então, tanto é que a estrela guia foi começar o processo de internacionalização. A gente chamou de falar a segunda língua, né? Que dentro de 2 anos a gente tinha que ter um cliente fora do país, né, com um sistema totalmente preparado, parametrizado para isso. Então, totalmente bottom-up, né, de baixo para cima. E Sim. vinculado com isso, a Juliana fez uma pergunta aqui, Joaquim, achei super legal. O que fazer quando a liderança principal não aceita isso? Ainda está peraí que eu perdi, nessa ideia das métricas e metas boicotando os próprios resultados da empresa. Eu vejo muito assim, Juliana, que o primeiro passo ele é cultural, né? Então a gente tem que ter essa compreensão, engajamento das pessoas, não só da alta cúpula, né? Mas fazer com que todo mundo de fato se engaje dentro desse processo. O que eu costumo fazer, né, nesses projetos de transformação montar um grupo, né, que eu chamo de master ali de 3, 4 pessoas, dependendo do tamanho, né, da empresa, que são as pessoas que vão ser como se fossem os guardiões do método, assim, né? Como se fossem os Scrum Masters lá, né, que a gente conhece mais, que conhecem sobre o processo, sobre o que a empresa vai passar a partir dali, que conheça sobre a empresa também, e sempre dentro desse grupo eu costumo colocar uma pessoa da alta direção, né? Geralmente podem ser pessoas vinculadas com a área de gestão de pessoas, RH, né, as outras pessoas, mas sempre uma dessas pessoas do grupo, né, eu faço ser uma pessoa da alta direção, para justamente ter essa compreensão, esse envolvimento das pessoas em torno da estratégia. Tem que ter a alta direção, a alta cúpula precisa comprar essa ideia, né? Assim, se por só colaborativo, Eu ia infelizmente, falar isso não vai agora, rolar. né? A primeira pessoa que você tem que vender é a autodireção, porque, assim, apesar de ser cashball, idas e vindas, né? Você tem engajamento e colaboração participativa, etc. A estratégia, ela vai ser definida top-down. Definida em que sentido? A autodireção precisa ser referência. Ela precisa querer, porque se ela não quiser, não adianta a operação querer. Né? Porque não vai existir colaboração, não vai existir cashball, né? Então, por isso que o trabalho, por exemplo, eu particular, quando a gente entra na empresa, é exatamente fazer esse trabalho de diagnóstico, né? Fazer esse envolvimento desses 3 meses que nós passamos construindo essa estratégia. 1 mês foi somente de diagnóstico e treinamento. Diagnóstico e treinamento. Diagnóstico e treinamento. Treinar a alta direção, porque ele deve fazer planejamento estratégico, qual a consequência de não fazer, mostrar números, fazer levantamento de números, mostrar para onde a empresa está indo, para onde a empresa pode ir, né? Treinar as pessoas, para dizer às pessoas o porquê é importante o planejamento estratégico, o que é planejamento estratégico, o que é gerenciamento diário, o que é melhoria, o que é qualidade, né? O que é organização. Nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional para mostrar à alta direção que aquilo que ele percebe subjetivamente não é o que acontece, né? Você chega na empresa, não, minha equipe é excelente, gosta de mim, né? Mas não é assim que funciona. Às vezes o cara está ali porque precisa do emprego, né? Exatamente. Então a gente fez uma pesquisa de clima organizacional para poder envolver todos, para poder mostrar que todos estavam sendo ouvidos, iniciando um processo novo, né, dentro da empresa, para poder fazer esse link, tanto da autodireção quanto da operação. Fazer com que todos entendessem. E esse link da alta com a
com a autodireção e com a operação, exatamente o Rocha Canri. Né? Exatamente o OKR. Você vai fazer esse link, vai fechar essa lacuna que existem nas empresas. Né? Exatamente. Eu tive uma experiência bacana, Juliana, que tinha um certo risco, né, mas que foi necessário na época uma empresa maior, tinha 250, 260 funcionários mais ou menos, e que tinham 3 sócios. 2 sócios não queriam comprar a ideia do processo, achava que não era necessário, que estava bom do jeito que estava, tudo. E um sócio queria porque tinha feito uma viagem para fora do país, tinha visto várias empresas que usavam isso aí, que funcionava bem e queria usar, né? E aí a gente tentou por um período vender a ideia para esses outros 2 sócios, né? Nós, enquanto consultores, e o outro sócio que estava já vendido, né, para a ideia, tentando vender essa ideia para a direção e para os gerentes também, que era importante naquele processo nosso, né? O que a gente fez como combinado, né, para ser como se fosse um MVP, como se fosse um teste, assim, que a gente fez. A gente escolheu só uma área da empresa, né, que era uma área de, sei lá, 10, 12 pessoas mais ou menos, era um time, na verdade, e a gente rodou esse processo com esse time específico. Então, antes da gente partir para um trabalho ali, talvez que demorasse 3 meses, né, a gente fez um pocket ali, a gente fez uma versão enxuta, né, somente com esse time, testou, rodou com esse time, a gente fez funcionar aquilo com aquele time, para aí depois a gente, dentro de um mês só, né, que a gente fez isso, um processo bem pocket mesmo, para mostrar que aquilo gerou resultado. A gente mediu a produtividade da equipe, né? Eu falo que tem um certo risco porque a gente poderia, como é muito pouco espaço de tempo, poderia não ter conseguido gerar resultado, né? Sentir só valores qualitativos, mas ali a gente conseguiu quantitativamente também mostrar que gerou resultado. Então, ali, né, por ter dado resultado naquele momento, a gente conseguiu comprar a ideia dos outros para expandir isso para toda a empresa, né? Então, o primeiro passo, né, que a gente trabalhou foi o propósito, trabalhar essa essência, o significado. O segundo passo, trabalhar essas estrelas guias. E o terceiro passo, aí a gente foi para definir a cadência e o escopo, né? Algumas pessoas, algumas empresas eu vejo fazendo isso antes, né? Eu, particularmente, prefiro fazer isso no meio do processo, depois que a gente discute o propósito, depois que a gente discute essas estrelas guias. Porque quando eu tenho esse norte de 2 anos, pelo menos, na mão, eu consigo olhar para o que eu tenho hoje, né, com essa ideia do diagnóstico que o Joaquim falou. Eu uso uma metodologia, né, minha aí, adaptada de outras metodologias, depois eu posso falar isso melhor, né, em outro dos nossos encontros aqui, que chama 12 perspectivas. Então, eu tenho 6 perspectivas internas e 6 externas, e eu vou ponderando potencialidades e pontos críticos, né? Para aí sim eu conseguir definir qual que é o escopo, ou seja, vai ser só estratégico, eu vou chegar no nível individual, eu vou trabalhar com áreas, né? E qual que é a cadência também do meu ciclo, né? O que significa a cadência? Eu vou definir os meus OKRs para 1 ano, para 6 meses, para 3 meses. A boa prática de mercado que a gente tem é 3 meses, né? Mas no caso do Google, por exemplo, nas OKRs estratégicos, eles são definidos para 12 meses, e os OKRs de times, áreas, tudo, produtos, né, que são as unidades, são definidos para 3 meses. Então, a gente definiu o escopo e a cadência, né? O escopo a gente definiu só trabalhar o estratégico e o nível das áreas. A gente definiu dentro de um primeiro nível, até uma dica que eu dou, não chegar nos individuais, né? Esperar pelo menos uns 2 ciclos rodados aí para a gente chegar nos níveis individuais. E o escopo, né, e a cadência, a gente definiu 3 meses para tudo, porque a gente queria falhar rápido naquele primeiro ciclo, né? Se alguma coisa desse errado, eu não preciso esperar 6 meses, 1 ano para poder implementar de novo. Então, a gente definiu tudo 6 meses. E aí sim, na quarta etapa, a gente foi para a definição dos OKRs mesmo, né, estratégicos e os táticos. Aí, nesse processo de catchball que o Joaquim falou, né, primeiro teve uma comunicação top-down, né, a gente definindo para 3 meses quais eram os objetivos e os resultados chaves. Eu não vou entrar em detalhe aqui como foi essa definição, né? Eu tenho um material gratuito que está no link do meu perfil também, que é um e-book que lá tem um passo a passo de como definir os OKRs, né? Então, a gente definiu os OKRs estratégicos e depois o cashball foi essa comunicação bottom-up, né? Aí sim, como que eu parto desses objetivos estratégicos, né, e faço os meus times olharem para eles e definir os seus próprios objetivos de área, né?
E aí, a quinta etapa finalizando, né? Primeira proposta, segunda as estrelas do norte. Terceira, a gente definiu o escopo e a cadência, né? O que abrange esses objetivos. Só na quarta etapa a gente foi para a definição dos OKRs em si. E na quinta etapa, finalizando, aí é fazer a conexão. E esse é o papel desse time que eu falei agora há pouco, né? Que esse time master, que são 3, 4 pessoas ali que vão estar vendo o cenário como um todo e vão fazer a conexão de tudo isso. Por que a conexão? Quando a gente define, quando eu tenho 5 áreas, né, por exemplo, eu estou falando de 3 a 5 objetivos por área, né, de 3 a 4 KRs para cada um desses objetivos. Então, torna-se um sistema de métricas complexo. Né? O papel desse time, de 3, 4 pessoas, é olhar o cenário todo, né, olhar para tudo que foi definido e fazer a conexão disso. Tem coisas que estão confrontando, porque pode acontecer, né? De uma área estar correndo para um lado e de outra área estar correndo para o outro lado. Então, esse cenário, né, esse quinto passo, é justamente essa conexão que esse time pega e liga todas as metas entre si, fazendo esse cenário de dependência. Isso tem muito link com a ferramenta que a gente vai usar, né? Eu costumava... sempre usei muita planilha, por ser mais fácil da gente configurar, da gente poder dar a nossa cara ali que a gente precisa, mas tem excelentes ferramentas aí no mercado de controle de metas, OKRs, né, gratuitas e pagas, e eu falo que para começar até a parede serve, né? Então a ferramenta não é desculpa, cola post-it, faz os check-ins com papel e caneta, o importante é manter esse ritmo. Então, entender o método, entender o processo, né? E você fazer isso acontecer, né? Porque não adianta você não ter um processo bem definido, métodos bem definidos, não ter engajamento e querer utilizar o Power BI pago, né? Exatamente. Eu até costumo sugerir que num primeiro ciclo estratégico, as empresas elas não travem o processo em uma ferramenta, num software pago, por exemplo. Né? Existem excelentes softwares pagos aí, até gratuitos mesmo, de controle de metas, OKRs, mas quando a gente já implanta desde o início na empresa, a gente está dando a cara do software para o nosso ciclo estratégico. Então, cada um pode dar uma identidade diferente, cada empresa pode ter uma identidade diferente. Então, o primeiro, é muito importante a gente compreender o que funciona para esse time, para essa equipe, para essa empresa, para depois a gente fazer esse paralelo aí com a melhor ferramenta, com o melhor mecanismo de controle que a gente vai ter. Então, basicamente, esses foram os 5 passos que a gente usou, né, para a definição dos OKRs dentro dessa empresa. Ponto-chave de sucesso, eu sempre falo cultura. Começar com a cultura, fazer o processo ele ser colaborativo, ele ser bottom-up, né? E entra muito do que a Juliane perguntou para a gente aí, de tem que ter um engajamento da alta direção, né? Tem que montar um time aí de pessoas engajadas no processo e aí fazer com que o processo ele seja de fato colaborativo, né, Joaquim? Sim, sim, com certeza. Dentro do que você falou, eu já comentei um pouco, né? Você falou das estrelas guias, né? Que a gente chama dos rochas, né? A gente pegou a visão, desdobrou essa visão em 5 objetivos chaves, que são os rochas. A gente fez um planejamento para 3 anos, vocês fizeram para 2, a gente fez para 3. Isso depende muito, né? Do porte da empresa, do tipo da empresa, da característica do negócio. Então, segmento, né? Por exemplo, o Google não pode fazer uma coisa para 3 anos, né? Tem que fazer uma coisa anual, né? Empresas de tecnologias que trabalham com mudanças muito rápidas, né? Já uma empresa que trabalha na área de petróleo, por exemplo, né? Faz um pouquinho mais longo, né? A clínica, a gente viu que 3 anos era um cenário coeso, né? E a gente estabeleceu esse cenário aí para 3 anos. E aí a gente começou estabelecer as metas anuais. Ou seja, a gente fez para 3 anos e então, isso foi em 2019, isso foi em março, acho que em abril que a gente começou a fazer esse cashball aí. Então, em abril mesmo, a gente estabeleceu as metas para o próprio ano. A gente utilizou como base o Balance Scorecard, mas só para poder categorizar as metas anuais, né? Então, através de questionamentos que a gente fez com os líderes, né? O que é que a gente pode
ter que estabelecer como meta, o que a gente pode estabelecer como diretrizes para atender exatamente essa visão empresarial de longo prazo, desses 3 anos, né? Uhum. O que é que eu devo fazer este ano, o que é que eu devo fazer hoje para contribuir para esse meu norte verdadeiro, né? Então, a gente Uhum. estabeleceu no máximo, 3 metas para cada pilar, que a gente utilizou o Balance Scorecard, que é o crescimento, processos internos, clientes e mercado e finanças. Então, 3, né? Até o momento, a gente não estava englobando área nenhuma no momento, né? Porque isso é da Uhum. empresa, né? Então, a gente começa dessas metas macros e aí, através dessas metas macros anuais, a gente, vamos dizer assim, intensificou o cashball. Então, jogou para a operação, então os líderes foram junto com a operação para discutir quais iniciativas deveriam ser executadas para que essas Uhum. metas ocorressem, né? Baseado, claro, na capacidade interna da empresa. A capacidade de aprendizado, a capacidade tecnológica, a capacidade financeira. Então, a gente já tinha feito esse estudo de capacidade, né? No diagnóstico a gente levantou tudo isso, né? Que planejamento estratégico tem muitas coisas aqui que não dá para a gente falar, né? Tem algumas Uhum. coisas em análise de cenários que você utilizou Uhum. como as 12 Perspectivas. as 12 perspectivas, né? A gente análise de Uhum. cenários, análise de oferta de produto e serviço, análise de mercado, etc. Então, Uhum. a média liderança jogou para a operação, então, reuniões que eles fizeram com a operação para poder exatamente desenvolver essas iniciativas. Então, Uhum. foi um dever de casa para todos, inclusive para a alta direção, né? Para poder, em um outro momento, em outra reunião, fazer esse confronto. Né? Então, iniciativas como reposicionar um tipo de consulta, revisar um projeto específico de marketing, adotar uma política diferenciada para clientes, né? Melhorar o orçamento com relação lá tinha um problema muito com relação à terceirização de análises clínicas, né? Porque eles não tinham um Uhum. laboratório próprio, então eles faziam a coleta dos exames, enviavam para uma empresa terceirizada fazer essas análises. Então, o orçamento estava um pouco precisando de melhorias, né? Então, a gente iniciativas que eram necessárias a serem executadas. Então, essas iniciativas foram pensadas por todos. O que é que eu devo Uhum. fazer para atingir as minhas metas anuais? Que, consequentemente, Uhum. essas metas anuais vai me levar a esse norte verdadeiro, que é a Uhum. minha visão com os 5 pilares que nós levantamos, que no caso dos OKRs que o Guilherme comentou, são as estrelas guias, né? Uhum. E aí foi Perfeito. feita a reunião de consolidação dessas iniciativas com essas metas anuais. Em seguida, eu preciso saber se essas iniciativas estão sendo coerentes ou não. Então, o que é que eu devo mensurar? Quais são as métricas que eu devo estabelecer para saber se essas iniciativas estão me levando exatamente a esse norte verdadeiro, né? Então, Uhum. fez também trabalho de cashball. Então, dever de casa para a direção, dever de casa para a média direção, junto com sua equipe operacional. Então, Uhum. estabelecimento de métricas dentro daquilo que já fazia. Então, já existiam métricas, mas eram métricas mais técnicas, né, vinculadas a laboratório, vinculadas à consulta, parte médica mesmo, parte laboratorial, mas foi diante dos treinamentos que foi dito lá no início, durante esse cashball foi ministrado treinamento para o pessoal, então baseado nesses treinamentos, nesses conceitos, baseado na experiência da própria empresa, então eles já tinham habilidade suficiente para estabelecer essas métricas não técnicas, né, não vinculadas ao Uhum. negócio, né, como métricas de marketing, como métricas comerciais, como métricas de finança, de custo, orçamento por área, né, Uhum. vinculando programas de combate ao desperdício, né, como 5S, como Kaizen, como gerenciamento diário. Então, foi Uhum. estabelecidas essas métricas e aí fechamos esse escopo estratégico. E aí Uhum. partimos para a parte, vamos dizer assim, tão importante quanto o planejamento, que é Uhum. operacionalizar o planejamento, né? Que a Exato. gente que utiliza as técnicas do Lean, a gente chama Uhum. de gerenciamento diário, né? Uhum. É onde
a cada dia a equipe iria estar mensurando as suas métricas, controlando as suas métricas. Tem algumas métricas que eram diárias, outras que eram mensais realmente, né? E aí tinha-se a reunião diária com todos, para poder ver como é que foi o resultado do dia anterior e como é que seria o dia atual. E mensalmente tinha as reuniões de validação dessas métricas, né? Para acompanhar se essas métricas estavam dentro de um norte. Então, fechamos esse ciclo estrutural sendo operacionalizado pelo gerenciamento diário, que aí é um outro grande assunto, né? Legal. Só fazendo um paralelo aí, Joaquim, com essa empresa, a gente definiu, né, muito semelhante com o que acontece dentro do OKRs e com o que você falou agora dentro do Shinkane, a gente definiu os check-ins semanais, né? Então a gente fala que é uma cerimônia dentro da empresa, né? Por exemplo, toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, a gente precisa fazer o check-in. Então, essa checagem de metas, ela acontece de forma semanal, mas nada impede, né, de metas ali que elas são diárias também, que estão como resultado-chave, né, dentro de determinado OKR, tem um acompanhamento diário das pessoas ou do time, né? Mas pelo menos uma vez por semana, até para as metas que são mensais, as metas que são, às vezes até trimestrais, né, a gente pode ter algumas binárias aí de maior prazo, elas devem fazer a checagem semanal. Então, eu falo que isso que dá o ritmo para a estratégia ágil, né? Porque toda vez que você faz esse check-in, né, seja ele semanal, ou o ciclo de sprint que você definiu, eu sempre recomendo semanal. Eu já vi algumas empresas fazendo quinzenal, algumas até 2 vezes por semana, mas eu acho que semanal, para começar, já dá um feedback legal. Dá para a gente ditar o ritmo da estratégia, porque semanalmente você está tirando barreira, ou seja, por que eu não estou conseguindo performar, né? Por que eu não estou conseguindo executar isso? E o que eu preciso fazer na próxima semana para performar nesse drive, nessa meta, né? Então, isso direciona o esforço. Se semanalmente você está direcionando o esforço da sua equipe, isso dá um ritmo absurdo, né? Eu falo que não tem como a empresa não performar de 10 a 20% a mais só implementando isso, porque não é Você que está as checando pessoas... constantemente, né? Você está diariamente, semanalmente, está checando. Não tem como você, né, Exatamente. errar algo que você checa todo dia, toda semana, né? Perfeito. Toda semana você está checando, checando, checando. Você está tirando barreira, né, disso. Né? Eu falo assim, que a estratégia ágil não faz ninguém trabalhar mais, né? Os OKRs não faz as pessoas trabalharem mais, mas faz as pessoas trabalharem com foco naquilo que gera resultado. Essa é a grande diferença. Às vezes a gente enche uma parede de 20 metas e métricas ali, mas você precisa de 5, 8 daquelas 20 ali. 12, 15 metas está sendo jogado o esforço da sua equipe para fora, né? Ou seja, você está desperdiçando esforço, É tempo, trabalhar recurso. certo fazendo o certo, né? Então, como você tem Exatamente. métricas, você já tem um norte verdadeiro, você faz o certo. E esses Exato. check-ins semanais ou diários, né, ou quinzenais, né, vai fazer com que você faça de forma certa, né? Porque se você não fizer de forma certa, você não vai fazer o certo, né? Então, você Exatamente. checa, checa, checa para fazer de forma certa o certo, né? Ou seja, você Exato. operacionalizar bem a estratégia e atender às suas métricas, né, que foram estabelecidas por todos, né? Então, né, quando você estabelece um tipo de cultura colaborativa, participativa, você não vai ter aquela pessoa, poxa, essa meta está muito difícil, essa métrica, né, de onde é que surgiu isso, né? Para onde é que vou com isso, né? Não, isso foi construído com todos, né? Então, todos teve o olhar crítico de estabelecer algo que estava dentro das competências, das capacidades internas da empresa e que se sentissem desafiadas em progredir com essa rotina, com essa operação, né? E isso é a parte bonita, vamos assim dizer, né? Desse desdobramento ágil do Hoshinkan-Ri, dos OKRs, né? Essa é a parte bonita, no qual você faz com que todos participem de uma forma clara, né? Nos Hoshinkan-Ris a gente utiliza a matriz X, né? Na Masterclass eu abri lá, mostrei como é que funciona isso, né? De uma forma visual, utilizando o modelo A3, né? Para que todos conseguissem entender, por exemplo, por que eu devo visitar um cliente? Por que eu devo visitar um fornecedor?
Então, quando você Uhum. transforma isso de forma visual, você consegue linkar. A visita é para atender tal iniciativa para atender tal meta anual é para atender Uhum. a minha visão organizacional de longo prazo, no caso, 3, 2 anos. Perfeito, Né? Então, você cria perfeito. link, tá tudo linkado, dá sentido àquilo que você Uhum. faz, ponta a ponta, Show de né? bola. E só para a gente finalizar, Joaquim, eu acho que é legal essas ferramentas assim, que você falou. Né? Acho que a Matriz X uma baita ferramenta de conexão, né? Porque ele você consegue linkar esses objetivos de mais longo prazo com os objetivos, né? Até chegar nas iniciativas estratégicas, para a gente conseguir ver a conexão de tudo isso aí acontecendo de uma forma mais sinérgica, né? Eu costumo utilizar uma planilha de controle dos OKRs, né? Aí dentro dessa planilha tem os objetivos estratégicos, né? E aí a gente desdobra isso até chegar nas iniciativas, né? E aí nos check-ins, nas checagens semanais, a gente vai sempre priorizando essas iniciativas que devem acontecer na próxima sprint, né? Isso aí que eu acho que é uma das grandes diferenças também para os métodos tradicionais, porque a gente às vezes, quando vai fazer o planejamento estratégico, você já define as iniciativas que vai acontecer durante todo o seu ciclo de planejamento estratégico. Define os planos de ação para um ano inteiro, por exemplo. Mas chegou no segundo mês, aquilo já não faz mais sentido, né? Aqui na estratégia ágil, a gente vai definindo a cada sprint, né, o que é prioridade. Então, você tem aquele norte, né, a gente parte do propósito, você tem essas estrelas do norte. Partindo das estrelas do norte, a gente tem os OKRs estratégicos e semanalmente você vai fazendo essas definições do que é importante, do que é prioritário para cada sprint, para cada semana de vigência do seu planejamento estratégico. E acho que vale um bate-papo nosso aí futuramente, né, Joaquim? Talvez só sobre essas ferramentas, né? A gente Sim, pegar a sim, matriz vamos. X, a ferramenta 3, enfim, a gente abre essas planilhas, a gente pode acho que pode ser um próximo passo bacana e uma ideia surgindo agora. Com certeza, fazer o cruzamento. Inclusive, nós na Masterclass, nós mostramos a matriz X interligada aos OKRs, né, da Tesla, né? Exatamente, Né? exatamente. Esse é um Da estudo Tesla. de caso bacana. Show de bola, pessoal. Então, esse foi as duas empresas, uma empresa de tecnologia da informação, 25 colaboradores, uma clínica que o Joaquim trouxe para a gente, também 25 colaboradores, né, Isso. Joaquim? E o passo a passo de implementação dos OKRs e Roshinkan. Se vocês perceberem, a gente acabou dando nome para as coisas, mas a filosofia ela é praticamente a mesma, né? O passo a passo, assim, a implementação, para a gente finalizar, né? Ele é muito semelhante nas duas ferramentas, até a Tesla, né, conecta os próprios Roshinkanes, uns OKRs eles chamam mesmo de Objectives and Key Results, conectando essas duas filosofias e faz a sua estratégia lá na matriz X, né? Sim, E só com para certeza. finalizar, Joaquim, vou dar as minhas dicas finais, depois você finaliza com as suas, Pronto, beleza? bacana. O que eu sempre falo, né? Falei aqui no começo do nosso bate-papo, cultura vem antes da estratégia, então começar com propósito, começar discutindo com a essência, faz muito sentido, é muito mais relevante para a sua estratégia ter esse bate-papo antes, igual eu falei aqui no primeiro passo. Montar um time que seja o guardião do processo, o guardião da metodologia, também faz muita diferença. Muito dificilmente uma pessoa sozinha ela vai conseguir fazer essa implementação, vai conseguir fazer todo mundo comprar a ideia, engajar as pessoas, né? Então, ter 2, 3, 4 pessoas, dependendo do porte ali da empresa, nesse time que seja o guardião da metodologia, faz toda a diferença. Sempre tenha, né, um grupo que seja responsável pela metodologia. E a terceira dica, processo bottom-up, participativo, nada top-down, nada impositivo, nada vem dos proprietários, da gerência, da diretoria para baixo, né? Todo o processo ele tem que ser desde o início, desde o propósito participativo e colaborativo. Então, essas 3 dicas que eu deixo do nosso papo de hoje aqui. Maravilha. A primeira dica que eu dou é semelhante à sua primeira dica, eu só complemento, né? Ou seja, você revisar o modelo, né? Além de você criar essa cultura, você revisar o seu modelo de negócio é importante, né? Uhum, Para poder entender tudo que impacta a empresa e fazer com que a empresa atue de uma forma mais ágil, né? Ágil não é rápido, uhum, ágil é
atender o cliente no menor espaço de tempo possível, de maneira consistente, né? Então, você revisar o seu modelo de negócio, em seguida você parte para algumas experimentações, né, que é importante. Por exemplo, você planeja, mas você não sabe se vai dar certo ou não. Às vezes você fica com medo de colocar algo em suas diretrizes, com medo de se vai dar errado ou não. É experimentar, é testar. Então, você faz ciclos curtos de testes, de hipóteses, dessas experimentações para poder validar exatamente essas diretrizes, né? Terceiro ponto é fazer o cruzamento da inteligência, a gente chama isso de cruzamento de inteligência, que é o cashball, né? Top-down, bottom-up. Então, você cruza a inteligência organizacional de forma colaborativa, fazendo com que todos participem e mensurando dados, pessoal. Mensurando dados. Os dados são importantes. Né? Fazer com que todos enxerguem os dados, não daquela forma complicada, né? De número, né? Que é chato ver número. Não, mas de uma forma que mostre para onde as pessoas estão indo. E o último, e um dos mais importantes, é você ter uma liderança e a dinâmica dessas lideranças, né? Porque é a liderança que exatamente vai fazer esses links. Autodireção e operação. Então, a liderança, ela é responsável por esse cashball. É o responsável por fazer essas interações e engajar as pessoas. OKR, por si só, não engaja as pessoas. O Shinkanri não engaja as pessoas. O que engaja as pessoas são as lideranças. São as próprias pessoas utilizando essas técnicas, utilizando essas ferramentas, essas filosofias que vão engajar as pessoas, né? Cultura, né? É a cultura. Então, esse trabalho de liderança colaborativa envolvendo todos em direção ao norte verdadeiro. Então, é isso Show de aí. bola, Joaquim. Muito bom. Chegando no fim do nosso tempo aqui já. Obrigado aí mais uma vez, Joaquim. Show de bola. Tamo Esse junto. papo nosso sempre muito rico. Para quem não conseguiu assistir a Masterclass, o link está no nosso perfil, no meu perfil, no perfil do Joaquim também. Só entrar lá no nosso canal. No meu perfil tem o meu e-book, também Estratégia Ágil com OKRs, que fala um pouquinho desse processo, dessa metodologia. Acompanha a gente que vem coisa boa por aí, né, Joaquim? Na minha bio também tem um link lá de todos os canais, meio da empresa, né? E a gente consegue, então, segue o Guilherme, segue a gente aqui, Joaquim e a JTF, e acesse o nosso link na bio que você vai ter acesso a um mundo aí de conhecimento. E muitas novidades vão vir por aí. Com certeza. Valeu, Joaquim. Maravilha. Obrigado, grande abraço. Bom dia, pessoal. Vamos que vamos.